Olá, viajantes! Tigre, drone e família na estrada novamente. Outra viagem e outra história para contar. Hoje eu vou contar para vocês a história de Três Corações. Uma cidade que tem uma história riquíssima, muito rica, muito além do Pelé. É claro que Pelé é o seu filho nobre, é o personagem que levou o nome de Três Corações e do Brasil para o mundo. Mas Três Corações tem muito mais histórias do que somente Pelé. A gente está ainda aqui saindo do município de Carmo da Cachoeira, mas eu vou começar a contar a história de Três Corações já, para ver se a gente consegue contar a história toda. Então vamos lá. Três Corações é um município do estado de Minas Gerais, com 79 mil habitantes aproximadamente. Isso conforme o censo do IBGE de 2017, e tem cerca de 828 quilômetros quadrados. É um dos principais centros urbanos do sul do estado. Situa-se a cerca de 287 quilômetros de distância da capital estadual, que é Belo Horizonte, e é a terra natal do Pelé. O distrito de Três Corações do Rio Verde deve sua criação ao decreto datado de 1832, a uma lei provincial de 1884 que criou o município com a denominação de Três Corações do Rio Verde e território desmembrado de Campanha, tendo se verificado a instalação a 10 de julho de 1885. Em virtude de uma lei provincial de julho de 1886, elevou-se à categoria de sede do município e também do distrito, que teve sua criação confirmada por uma lei estadual de setembro de 1891. E por força de uma lei do município, o município passou de uma lei municipal, o município passou a denominar-se simplesmente Três Corações. Por que a cidade chama-se Três Corações? Qual é a origem dessa etimologia? A versão oficial provém da capela erigida por Tomé Martins em louvor aos Sacratíssimos Corações de Jesus, Maria e José. Entretanto, duas outras versões têm cunho mais poético, falam-se sobre o nome de Três Corações. A primeira é sobre o amor de Jacira, Jussara e Moema por três boiadeiros vindos de Goiás, que as deixaram a chorar. A segunda versão fala das curvas caprichosas do Rio Verde, que atravessa o município, desenhando três corações em seu caminho sinuoso. E que nomes essa cidade já teve? Teve nomes antigos de Rio Verde, Porto Real, Passagem do Rio Verde. Que nome grande! Porto Real, Passagem do Rio Verde, Aplicação do Rio Verde, Três Corações do Rio Verde. E a primeira notícia sobre as terras onde hoje se situa o município de Três Corações datam de 1737, quando Cipriano José da Rocha, ouvidor de São João del Rei, informa que quando de passagem pela região encontrou roças e catas de mineração na região da aplicação do Rio Verde. Por volta de 1760, o português Tomé Martins da Costa se estabeleceu na barranca direita do Rio Verde, embriagado pelo ouro abundante existente em suas lavras. Após adquirir novas terras, constrói a fazenda do Rio Verde e manda erigir uma capela sob a invocação dos Santíssimos Corações de Jesus, Maria e José. No ano de 1764, de passagem pela região em viagem de inspeção e demarcação de limites, o governador da capitania de Minas Gerais, Dom Luiz Diogo Lobo da Silva, visita Tomé em sua fazenda, encontrando alguns casebres ao redor da capela.
Em 1760, o capitão Domingos Dias de Barros, genro de Tomé Martins da Costa, pede licença para construir uma ermida no lugar da antiga capela, que é inaugurada em 1801, tendo seu altar-mor trabalhado pelo mestre Ataíde. Em 14 de julho de 1832, é instalada a freguesia de Três Corações do Rio Verde e a paróquia dos Três Sacratíssimos Corações. Em 6 de setembro de 1860, grandes comemorações na elevação à vila da freguesia de Três Corações do Rio Verde e na inauguração da Igreja Matriz. Em 1873, o presidente da província de Minas Gerais sanciona a lei incorporando a vila ao território pertencente à freguesia. Grande passo para o pleno desenvolvimento do município seria, entretanto, dado no ano de 1884, quando a vila recebe a visita do imperador Dom Pedro II e a família imperial para a inauguração da Estrada de Ferro Minas e Rio. Inaugurada oficialmente em 22 de junho deste ano, fazia a conjunção entre a vila e a cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo. A repercussão dessa visita foi de tamanha relevância que 3 meses depois, em 23 de setembro de 1884, a vila seria emancipada, sendo elevada à categoria de cidade. Em 7 de setembro de 1923, com uma lei, Três Corações do Rio Verde passa a denominar-se apenas Três Corações. Milho, café e leite são produzidos no município e seu distrito às margens da BR-381, rodovia Fernão Dias, e detém um grande nome de empresas de médio e grande porte, tais como a Mangios, São Marco, Total Alimentos, Federal Mogul, que é a antiga TRW, a Hering, entre outras. É nesta cidade que nasceu o ex-jogador de futebol e atleta do século Pelé. Mangios, eu acho que é um fabricante de rodas esportivas para carros. Penso que é. Quanto à geografia, a cidade de Três Corações fica localizada na bacia do Rio Verde, sendo esse o principal curso de água que corta o território tricordiano. A cidade também conta com outros rios menores que integram a bacia do Rio Verde, como o Rio do Peixe, o Rio Palmela e o Rio Lambari. Quanto ao relevo, na qual se situa o município de Três Corações, é caracteristicamente planalto, mais especificamente no interior da Serra da Mantiqueira. O formato do relevo da região é caracterizado pelos mares de morros, ou morros mamelonares. Morros mamelonares. Meu Deus, eu repeti 3 vezes porque para mim é um termo novo. Com a descontinuidade da altitude e algumas cristas que apresentam altitudes mais elevadas, como em São Tomé das Letras, o território municipal abrange algumas serras menores, tais como a Serra da Onça, Palmital, do Jurumirim, entre outras. E quanto ao clima, a cidade de Três Corações é no aspecto regional sul de Minas como tropical de altitude, ou na classificação climática de Köppen-Geiger, caracterizado por versões quentes e úmidas, estações chuvosas e invernos secos relativamente frios e estação seca. O outono e a primavera são caracteristicamente estações de transição entre a úmida e a seca, sendo o outono o início da estação seca e também a época da passagem das primeiras frentes frias, e a primeira passagem para a estação úmida com a ocorrência das primeiras chuvas de verão. Quanto à vegetação, a região da cidade de Três Corações é marcada pela transição da Mata Atlântica para o Cerrado brasileiro, com características de cobertura vegetal nativa dos 2 biomas. Quanto à demografia, segundo o censo de 2010 feito pelo IBGE,
A cidade de Três Corações tinha uma população de 72.765 habitantes, com 36.103 homens e 36.662 mulheres, e a população urbana com 65.826 habitantes contra 6.939 habitantes na zona rural do município, sendo essa a população distribuída por uma área de 828 km². Desse modo, a densidade demográfica da cidade é de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Histórico populacional do crescimento: em 91 a cidade tinha 57.000, em 96 tinha 60.000, em 2000 tinha 65, em 2007 tinha 71.000 e em 2010 72.000. Ferrovias. Ambas as ferrovias que cortam o município pertencem à antiga rede mineira de viação e atualmente estão concedidas ao transporte de carga. São elas linha Cruzeiro Jureia, estrada de ferro Minas e Rio ligando o município à cidade de Cruzeiro e Varginha, ramal Três Corações ligando o município à cidade de Lavras. O transporte ferroviário de passageiros na cidade cessou suas atividades em 1983, quando os últimos trens de passageiros de longa distância da antiga RFSA, ligando o município paulista de Cruzeiro à cidade mineira de Três Corações, realizaram sua última viagem. Quanto às rodovias, o município é cortado pela rodovia Fernão Dias, que é a BR-381, ligando o município às capitais de Belo Horizonte e São Paulo. Quanto à economia, a pecuária tem destacada participação na economia do município através do seu rebanho leiteiro e gado de corte, sendo o gado leiteiro um dos melhores do estado. Quanto à agropecuária, as culturas de café, milho, batata inglesa são de grandes expressões econômicas, seguindo-se em menor escala as de feijão, arroz e frutas regionais. No ano de 2009, foi considerada uma das maiores produtoras de milho da região, ganhando destaque nacional. Quanto ao comércio, o município possui dinâmica atividade comercial, tanto atacadista como varejista, produz infinita variedade de roupas e calçados, atraindo pessoas de várias cidades da região, oferecendo bom preço e bom atendimento. Quanto à indústria, a política de desenvolvimento industrial associada à implantação da área destinada às novas empresas tem concorrido de forma significativa para a diversificação da produção. Como resultado da conjunção de suas potencialidades, recursos e sua estratégica posição geográfica, Três Corações oferece inúmeras oportunidades de investimento. O município dispõe de um distrito industrial localizado à margem da rodovia Fernão Dias, ocupando uma área de 2.634.944 metros quadrados, que cada dia se afirma como um dos mais promissores polos industriais do sul de Minas. A cidade possui também um mini-distrito situado entre Três Corações e São Bento Abade, com área de 50.000 metros quadrados, pronta para receber empresas de pequeno porte. No setor industrial destacam-se as indústrias de derivados de leite, leite em pó, manteiga, queijo, metalúrgico, esquadrias metálicas, botijão de gás, rodas de aço para automóveis, aí que eu mencionei a Manjels, roda de liga leve, fios de cobre, fundição, fábrica de ração, fertilizantes, couro, calçados pré-moldados de cimento, produtos químicos, refrigerantes, cromação e niquelação de metais, móveis, piscinas de fibra de vidro, brinquedos de plástico, colchões, aparelhos de sinalização, semáforos, desinfetantes, doces, bolsas e cintos de couro, vassouras e confecções. O principal recurso natural mineral é a pedra São Tomé, de grande aplicação no ramo da construção civil.
Quanto à educação, no ensino médio, Três Corações possui uma escola entre as melhores instituições do Brasil. No Enem de 2006, o Colégio União ficou em 16º lugar entre as escolas do país. Situado em Três Corações, a Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável pela seleção e formação de sargentos de carreira das armas do Exército Brasileiro, infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, que são as chamadas armas, com atuação na linha de frente do combate. A cidade é sede da Universidade do Vale do Rio Verde, a Unicor, com cursos de odontologia, medicina veterinária, direito, psicologia, serviço social, pedagogia, música, ciências contábeis, pedagogia, logística, gestão de produção industrial. Ademais, situa-se no município um campus avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, com cursos técnicos subsequentes integrados ao ensino médio nas áreas de administração, logística, mecânica, informática, além de MBA em gestões estratégicas de negócio e pós-graduação em ciências naturais e matemática. E a cidade possui uma infinidade de escolas, colégios particulares, universidades, mas nós vamos nos ater aqui um pouco no turismo. Monumento ao Tri, Praça Coronel José Martins, erguido na Praça Coronel José Martins, presta uma justa homenagem ao tricampeonato mundial de futebol conquistado pelo Brasil no México em 70. Engloba uma homenagem especial prestada ao tricordiano seu filho maior, que é o Edson Arantes do Nascimento. A Igreja Matriz Sagrada Família, construída em 1927 em estilo neogótico, é decorada com painéis naturais de autoria do decorador sacro-libanês Pedro Zogby e do tricordiano argentino Neves. Seus altares são de mármore de Carrara. Entre seus motivos vitrais encontram-se o dedicado à Sagrada Família, tido como um dos mais belos da nossa região. O templo mede 56 metros quadrados de comprimento por 20 de largura. Sua abóbada tem 17 metros e uma torre de 50 metros de altura. Reformada na sua parte externa em 2004, a Igreja Matriz de Três Corações encontra-se entre as mais belas edificações sacras do estado mineiro. Casa de Cultura Godofredo Rangel reúne em suas dependências um grandioso e rico acervo fotográfico e histórico da cidade. Possui salas para exposição, leitura, posto de venda de artesanatos e livros de autores, biblioteca, um pequeno museu, um acervo relativo ao jogador Pelé, ginásio poliesportivo Rei Pelé, com uma arquitetura arrojada e sofisticada no acabamento interno. O ginásio é um dos maiores e mais modernos do estado. Situado numa área de 5.000 metros quadrados, tem capacidade para 8.000 pessoas, sendo ainda dotado de cabine central suspensa de televisão e rádio. Ponte dos Boiadeiros, construída sobre o Rio Verde, é uma região esteticamente favorecida. Foi inaugurada em 1924, sendo um arrojo da engenharia da época. Restaurada, é hoje um marco do ciclo do gado. Abrigo da locomotiva Maria Fumaça, situado ao lado do prédio da estação ferroviária, inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II, o local abriga a locomotiva Baldwin, de fabricação americana. O abrigo foi criado em 1984 durante as comemorações pelo centenário da cidade e presta homenagem aos antigos ferroviários. Parque Industrial, Parque Municipal Dondinho, parque criado com o nome do pai de Pelé, onde existe uma enorme estátua de Pelé e do seu pai quando criança. Parque do Pelé, Casa do Pelé, inclusive aqui no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar 2 links que encaminham para a história do Pelé. Um mostra a casa do Pelé e outro conta um pouco da história do Pelé. São informações que estão no site da Prefeitura de Três Corações. Então eu facilitei aqui para vocês, já deixando os links para que vocês aprofundem um pouco mais na história de Pelé, principalmente os aficionados por futebol.
A casa de Pelé foi reconstruída, a réplica da casa onde viveu o rei do futebol quando criança em Três Corações, no terreno verdadeiro, localizada em Três Corações, Minas Gerais, na rua Edson Arantes do Nascimento, número 1000, que fica no centro. Muito conveniente esse endereço. Estação Ferroviária e Pátio Ferroviário Três Corações, Portão Monumental, ESA, Parque Infantil e Portão do Cemitério Municipal. Essas são as principais referências históricas do município de Três Corações que eu fiz questão de deixar mencionado aqui para vocês. É claro que isso aqui é apenas uma breve história. A história de Três Corações é muito maior e muito mais interessante. Aqui eu fiz apenas um apanhado de fatos mais relevantes, mas quando você começar a explorar esses fatos, você vai se aprofundar muito mais e chegar a uma história muito mais rica e mais completa. É claro que num vídeo curto a gente tenta apenas dar uma explanada numa abrangência mais superficial. Mas por tudo que eu contei aqui, é um município muito interessante que chama muito atenção para uma visita turística mesmo. Esse parque industrial mencionado aqui na história, a gente passa dentro dele na margem da rodovia indo para Belo Horizonte. Sempre me chamou a atenção a quantidade de empresas instaladas ali. É muito interessante mesmo. E a história do Pelé à parte, a cidade não respira Pelé somente, né? Tem bastante coisa ligada a Pelé, mas a cidade tem muito mais história do que isso também. Tem uma indústria crescente, como mencionado aqui, mas é uma cidade que vale a pena uma visita, tanto para conhecer a história inteira do Pelé, quanto para conhecer as suas outras atrações. Tem um roteiro turístico muito interessante. Eu agradeço a todos vocês que viajaram conosco até aqui e aguardo vocês numa próxima viagem. Fiquem com Deus e até outra viagem e outra história. Espera lá, segura, amor. Não, que lá é melhor, Deixa eu ver aí pra frente. Esse cachorro tá se achando. Tá achando? Ô besta. Eu sou grande, vou latir no carro. O carro sai Aí, correndo. vamos lá que eu espero aqui. Você não vai? Vamos lá, todo mundo.